Inicie a sua execução com um cordão de 15 correntes. Na sequência, você precisará ter na sua agulha 7 voltas. Então, você laça 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A minha sugestão é que ao fazer estas laçadas, você não as deixe uma muito longe da outra, para que o seu ponto não fique maior do que o desejado e que você consiga manter o desenho do ponto. Passe a sua agulha pelo primeiro ponto de base, puxe uma laçada e a partir de agora, de 2 em 2, nós vamos aqui removendo os pontos da nossa agulha até que nós tenhamos somente um ponto, que é o normal. Então aqui você vai me acompanhando, removendo todos os pontos e eu cheguei aqui no meu único ponto na agulha. Na sequência eu vou precisar de 3 laçadas, então 1, 2 e 3, sempre lembrando de deixá-las bem próximas, ajustadas, para que o ponto não fique com um desenho diferente. Vamos aproximar aqui um pouquinho esta imagem para eu tentar te mostrar o ponto que você precisa localizar neste cordão aqui. Para cada laçada que nós demos, um pontinho, olha, veja aqui, ó, isto daqui é um pontinho de arremate, isto daqui é um outro pontinho de arremate. Isto é um outro pontinho de arremate. Então, para cada laçada, eu tenho um ponto de arremate. Você vai contar da parte de cima para baixo 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e o quarto. Passo a agulha no quarto ponto de arremate. Então, aqui bem devagarinho, porque é pequeno. Puxo a laçada para fora. E agora, mais uma vez, de 2 em 2, nós vamos aqui removendo os pontinhos da nossa agulha. Então, aqui mais 2, e agora é que eu finalizo os últimos 2, ficando somente um. Eu faço uma corrente e ao redor deste meu ponto alto triplo, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Passando o fio por cima da execução e pegando este ponto que nós fizemos anteriormente, que foi o ponto alto sétiplo. Será que é isso? Sétiplo? Acho que é. Bom, nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Então, aqui, ó, 2, aqui 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Vou passar a agulha pelo primeiro ponto baixo feito do outro lado, puxo uma laçada e eu arremato, unindo os pontos baixos dos dois lados com um ponto baixíssimo. E você tem a primeira etapa da execução feita. Na sequência, você fará 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que a tensão do ponto é muito importante e tome cuidado para que você não varie essa tensão, que vai te dar uma diferença de tamanho, tendo em vista que esta execução é feita em espelho, ou seja, o lado que nós estamos tecendo agora será igual ao outro lado que será tecido depois. Na sequência, você precisará de 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos trazer elas próximas para que nós não percamos o nosso ponto aí de equilíbrio deles. Trazendo aqui a agulha na parte de trás dessa parte tecida, localize o ponto em que foi feita a união dos pontos tecidos anteriormente. Vai ficar um pouco durinho, mas você consegue encontrar. E aí você vai puxar aqui a laçada e você vai arrematando de 2 em 2, até que reste somente um ponto na sua agulha.
Mais uma vez eu preciso de 3 laçadas. Então aqui, veja só, eu tenho, perdão, 3 não, preciso de 2. Aqui eu tenho as 2 laçadas que eu vou utilizar. Conte na parte de trás deste ponto já feito, como nós fizemos anteriormente aqui. Conte, neste caso, 3 pontinhos. 1, 2. No terceiro, você passa a sua agulha. Puxa, eu não passei direito, deixa eu passar de novo. Ó, no terceiro eu passei aqui, puxo uma laçada e de 2 em 2 a gente vai arrematando, né? Então aqui, olha, segundo arremate, peraí que tem que pegar aqui legal. E agora o terceiro arremate. Ótimo. Faço uma corrente e eu vou preencher este contorno todo com pontos baixos. Então eu farei 6 pontos baixos ao redor de cada um dos pontos que eu tenho para preencher. Aqui você acompanha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Deste lado, vou para o outro lado passando o fio por cima, tá? Então eu começo a contar novamente. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto. Vou localizar o primeiro ponto baixo que eu fiz deste lado. Vou passar aqui a minha agulha e eu puxo uma laçada, porque o intuito é o de arrematar como eu fiz deste lado aqui. Então veja que nós temos, vamos alargar aqui para vocês verem, ó. Veja que nós temos um dos lados se formando, tá joia? Ok. Na sequência, nós vamos novamente trabalhar com as correntes. Nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Precisamos de 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai ter que localizar agora o pontinho de união desta folhinha aqui, ó. Nós usamos o ponto de união desta para esta. Para as próximas que vêm a seguir, eu uso o ponto de união desta. Então, eu viro aqui do avesso, né? Para localizar o ponto que vai estar mais enrijecido, porque tem bastante ponto nele já. E a gente vai aqui, de 2 em 2, a gente vai removendo os pontos da agulha. Então, aqui você vai acompanhando que eu estou removendo todos os pontos. Preciso de 2 laçadas e conto neste cordão 3 pontinhos de arremate. 1, 2 e aqui o terceiro. Vou passar minha agulha por ele e eu começo novamente a remover os pontos da agulha de 2 em 2 pontos. Uma corrente e vamos preencher com 6 pontos baixos deste lado e deste lado esta partezinha também. Uma vez feita esta etapa, nós vamos continuar fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Lace 1, 2 e 3 vezes e veja só, na base desta folhinha é que nós vamos trabalhar a continuidade. Então aqui eu vou pegar o ponto de base utilizado e nós vamos arrematando de 2 em 2 todos os pontos que nós fizemos aqui. Preciso de 2 laçadas, conto 3 no meu cordão, passo a agulha e novamente a gente faz o arremate de 2 em 2. Então, aqui, mais uma vez aqui e mais uma vez aqui. Eu faço uma corrente e eu começo novamente a preencher os 2 lados dos pontos feitos com os 6 pontos baixos. Na continuidade, você fará 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. 1, 2 e 3 laçadas, mantendo aproximado para que você não desfaça a estrutura do ponto. E no mesmo ponto de base, lá daquela primeira folhinha que a gente usou, porque é uma sequência de 3, nós estamos na terceira agora. Então, lá naquele mesmo pontinho que vai estar completamente lotado de pontos, a gente vai aqui, ó, passar a agulha e já removendo de 2 em 2 pontos, né? Mais uma vez eu preciso de 2 laçadas e no terceiro ponto deste cordão é que eu vou começar a fazer o meu arremate de 2 em 2. Então aqui você acompanha comigo estes arremates. Eu faço uma corrente e mais uma vez ao redor dos 2 lados desta etapa vamos preencher com os 6 pontos baixos. Na sequência, nós vamos tecer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Reparem, deixa eu alargar para te mostrar que nós já estamos do outro lado da nossa execução. A gente tem que ir abrindo assim, porque a gente vai segurando e vai dobrando tudo, né? Mas na verdade este é o formatinho que a gente vai alcançar depois de tudo o tecido, né? Olha lá, nós já estamos trabalhando o outro lado, tá? A gente já está trabalhando em espelho, ou seja, é uma cópia do que a gente fez do lado anterior. Então, tendo aqui as 7 correntes, nós vamos precisar de 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. Nunca deixe tão separada, aproxime para ajustar o tamanho do ponto, tá joia? Você vai ter que localizar, ó, você fez essas 3, ignore, nós estamos descendo. Você vai localizar o ponto de união desta folhinha aqui. Então agora nós temos que localizar um ponto que também estará durinho, porque você pegou esta folhinha e também o início desta, ela foi puxada daqui. Então é nesse ponto que você vai ter que trazer a primeira estrutura da próxima folha. Então aqui você vê que eu já passei e eu estou trabalhando de 2, opa, que aqui eu só peguei um, peraí, de 2 em 2 o negócio. Aqui de 2 em 2. Vou precisar de mais 2 laçadas e contar neste daqui 3 pontos. 1, 2 e no terceiro é que eu vou trabalhar o novo arco, que é sempre feito com ponto alto duplo, triplo, quádruplo e assim sucessivamente, para a minha folha, né? Faço uma corrente, começo a preencher com 6 pontos baixos de cada um dos lados. Teça agora 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós precisaremos de 5 laçadas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou ajustar e eu vou procurar a base desta primeira folhinha. Então tá lá no início o pontinho que a gente precisa utilizar. E novamente, de 2 em 2, a gente vai arrematando os pontinhos que estão na nossa agulha. Então aqui você vai acompanhando. Preciso de 3 laçadas e vou contar neste cordão 4 pontinhos de arremate. 1, 2, 3, no quarto eu passo a minha agulha e aí eu começo de 2 em 2 arrematando os pontos. Aqui eu arrematei 2, arrematei, eu estou me enganando. Os pontos que estão aqui nesta etapa da execução. Olha lá, faço uma corrente e reparem, eu estou trabalhando em espelho. Isso quer dizer que eu faço o mesmo que o outro lado, porém na ordem inversa, quando há diferenças. Isso assim, nesta folha, na parte de cima, que foi a primeira que a gente fez na hora que a gente estava indo,
eu fiz 9 pontos baixos. E na parte de baixo eu fiz 6. Agora, eu trabalho a parte de baixo primeiro. É espelho, então está invertido, porém é a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar 6 pontos baixos aqui e 9 aqui, para que fique igual, tá joia? Vamos lá, então, fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Passo por cima, deste lado são 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Localizo lá o meu primeiro pontinho e com o ponto baixíssimo, a gente vai arrematar. É espelho, eu comecei com 15 correntes, então eu encerro com 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Venho aqui na base, naquele primeiro pontinho onde a gente prendeu este cordão aqui, passo a minha agulha e ponto baixíssimo para encerrar esta etapa. Vamos alargar aqui para a gente ver o desenho que a gente obtém neste momento. Deixa eu puxar esse cara para trás. Olha só a situação da execução. Neste momento, nós temos o que eu aqui chamo de esqueleto, porque é a parte interna que vai receber agora todo o contorno que vai realmente dar o formato da nossa folha, tá? Então, olha só como ela fica molinha, né? E a gente vai obter um resultado aí um pouco mais robusto, na verdade. Agora é tudo muito simples. Nós vamos preencher todos estes cordões de correntes com pontos baixos. Então, eu faço uma corrente para eu ter uma altura e aonde eu tenho 15, eu vou trabalhar 20 pontos baixos. Aonde eu tenho 9, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. E os demais, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, agora é só preencher todo o contorno com pontos baixos até alcançar este mesmo ponto. Você deverá, ao encontrar novamente o primeiro ponto baixo, passar a agulha por ele, puxar a laçada e arrematar para encerrar esta etapa da nossa execução. Reparem que já é uma outra estrutura que a gente vai obtendo, né? O desenho vai se formando. Você fará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntes. Para cada corrente, você volta tecendo um ponto baixo. Então, aqui você vai acompanhando os pontos baixos sendo tecidos. E aí é que nós vamos realmente entrar na nossa última carreira, que é a que dá uma consistência maior à nossa folha e que deixa com uma carreira, uma última carreira, na verdade, mais robusta, tá? Aqui, tendo chego ao final, você já vem para a parte já feita, que é este contorno, né? Então, você vai fazer um ponto baixo e uma corrente. No ponto que vem a seguir, não pula ponto nenhum, faz ponto baixo e faz uma corrente. E continua fazendo para cada ponto de base um ponto baixo e uma corrente. Eu vou continuar aqui com vocês porque nós temos que observar um detalhe na hora em que nós vamos mudar de uma etapa da folha para outra, de um daqueles cordões de corrente que nós preenchemos para outro. Tem uma observaçãozinha ali que a gente precisa fazer.
Então aqui você vai acompanhando, que eu vou pegando para cada ponto de base um novo ponto baixo com uma corrente, que é o intercalamento, até mesmo porque existem leves circunferências e a gente precisa manter o desenho da circunferência, senão a gente começa a repuxar a execução e aí o desenho se perde por completo. Quase chegando no final, você observa que eu estou no meu penúltimo ponto desta etapa. Olha o último aqui. Pule este ponto, pule este pontinho central, ó, é 1 e 2 pontinhos que você está pulando. Você vai pular o primeiro desta nova etapa, ó, veja que é o outro cordão, então são 3 pontos, 1, 2 e 3. No quarto ponto você passa a agulha e aí você volta a tecer ponto baixo e uma corrente. E aí novamente, ponto baixo e uma corrente. Em todos os intervalos entre uma parte de correntes, ó, isso aqui eram correntes, isto eram correntes, virou ponto baixo, né? Então, entre um e outro, você vai pular um desta parte, o central e um desta parte, para retomar os pontos baixos e as correntes. Para encerrar, você vai passar a agulha bem no meinho entre um lado e outro, puxar uma laçada e você vai fazer o seu arremate como você já vem fazendo sempre. Agora, deixa só eu mostrar para vocês qual é a ideia do uso, né, destas folhinhas. Então aqui, veja só, nós temos algumas já feitas, né? Então aqui eu vou montar uma ideia, deixa eu levar a imagem um pouquinho mais para trás. A ideia seria esta, você compor um desenho com a flor requinte. Essa aula já está disponível online para vocês, tá? E vocês podem assistir aqui no nosso canal. E aí você vai, olha, compondo, né, o desenho com as folhas, claro que você faz o devido arremate e tal, né? Olha lá, ó, aonde você vai completando, preenchendo com mais flores, olha só, e aí você vai montando o desenho do jeitinho que você acha mais legal, vai até abrindo mais a sua execução, né? Você pode ir cada vez mais criando mais espaços, pondo mais folhinhas, ó, aí você pode mudar o lado se for o caso, né? Ó, posso pôr aqui e aí eu mudo, ó, tá vendo? Então quer dizer, você vai preenchendo com as flores e as folhas, de modo que o desenho vá se formando. Mais uma vez eu agradeço então pela audiência de vocês, eu torço para que vocês tenham gostado e que vocês teçam, e é claro que eu aguardo vocês na próxima quarta para a nossa próxima aula. Se inscreve no canal, não perde nadinha. Até lá, pessoal!